a adolescente rebelde, que não sei o quê, todo mundo tá indo. Só que eu fui... me culparam bastante. Eu já ouvi muita coisa que eu tinha culpa pela roupa que eu estava usando, porque eu tava de short, porque eu tava... igual, pessoas podem ligar. Ela falou que tava na bebedeira, então quer dizer que... Só que isso... Gente, isso não dá o direito de ninguém fazer nada. Colocar um fio, encostar sem você querer. Isso não dá o direito. Porque eu já ouvi muito isso e me culpei de verdade. Falei, não, eu sou culpada. Porque eu tava a tal horário na rua, porque eu tava com tal roupa, porque eu tinha bebido. Eu sou culpada. Mas não, eu não sou culpada. E eu até fiz um questionamento um dia no meu Instagram, que eu falei assim, se pessoas me culparam pela hora, pela roupa, né, pelas pessoas, então quer dizer que quando eu tinha 5 anos eu também sou culpada? Porque eu fui abusada pelo meu pai biológico, com 5 anos de idade. Então, era minha roupa? O que era, então? Caraca. É bem forte. Só que, assim, pra ficar bem claro, eu não fui criada com meus pais biológicos. Eu fui criada com meus tios de 2º grau. Então, com 2 meses de vida, eu já morava com meus tios de 2º grau. Só que tinha a época, quando eu era pequena, da visita, né? Pelo juiz, enfim, esse negócio de pensão, aí tinha visita, e que foi que ninguém sabia. Muitas pessoas vieram saber há poucos meses atrás, porque eu resolvi falar para todo mundo, e eu vou falar o porquê também. Então, ninguém sabia. A única pessoa que sabia era minha mãe, de criação. Só ela. Eu falei, mãe, eu não lembro de quase nada quando eu era criança. Nada. Mas disso eu lembro perfeitamente. Eu cheguei e falei, mãe, aconteceu isso, isso, aquilo. Não quero mais. Só que na época aquilo pra mim não era um abuso, né? Não tinha entendimento, né, Isa? Entendimento. Então eu só falei, mãe, aconteceu uma coisa estranha. Eu falei pra ela, eu não quero mais visitar ele. Eu não quero mais. Ele ia em casa, eu chorava, eu falei, eu não quero mais. Ela pegou, me atendeu, me acolheu, não contou nem pro meu pai de criação, não contou pra ninguém, e ficou nisso. Aí, meu pai de criação, ele veio, que é meu pai mesmo, ele veio saber pouco tempo atrás, porque isso era uma coisa que estava guardada. A minha mãe biológica só veio saber pelo vídeo que eu postei, né? Que foi no Dia das Mulheres, que eu fiz um vídeo falando sobre isso. Porque, assim, eu já me culpei muito. E eu falei, pô, então será que eu tinha culpa lá atrás também? Quando eu era uma criança que não sabia de nada? Então, assim, ninguém tem culpa. Ninguém tem culpa, nós mulheres e homens também. Porque após o vídeo, eu descobri, assim, pessoas sentiram a liberdade de vir conhecer, de vir falar comigo. Pessoas que eu nunca imaginei. Pessoas, assim, que eram tão próximas minhas que eu... E esses dados que eu falei anteriormente não são homens e mulheres separados. É tudo junto, Exatamente. Viu? O negócio é esquisito, cara. Exatamente. E, assim, eu fiquei assustada porque vieram... Isa, você postou, eu fiquei refletindo porque aconteceu isso comigo pelo meu pai também. Eu era criança. Pessoas falando que viveu durante anos sendo abusado pelo padrasto. Pessoas, assim, que eu conheço, pessoas próximas que eu nunca imaginei. Mas por eu ter aberto e contado, essas pessoas sentiram liberdade de falar. E é nesse ponto que muitas pessoas não gostam que eu falo. Isa, você fica expondo, que não sei o quê. Assim, hoje eu tenho esse entendimento. Deus, primeiro, que Ele sabe de todas as coisas. E se eu passei por isso, é para mim contar o meu testemunho para outras mulheres que não conseguem construir uma família, não consegue se relacionar de novo. E hoje eu construí a minha família. Teve uma pessoa que após isso que aconteceu comigo, aconteceu com ela. Foi, assim, bem pesado. E ela me encontrou esses dias e falou, nossa, Isa, você construiu sua família, você tem um filho, eu não me imagino. Então, assim, como que eu vou influenciar outras pessoas a saírem desse trauma se eu não contar o meu testemunho, né? O que eu passei. Então, por isso que eu falo, e isso é uma coisa que hoje eu não falo com dor, eu ainda não superei. Eu falo, assim, com sabedoria, sabe? Eu entendo hoje os propósitos da minha vida, então... Ô, Isa, uma coisa importante frisar.
como eu já trabalhei bastante com comportamento humano, que eu já fiz coach, já fiz algumas formações em coach e tal, gosto muito disso, de trabalhar comportamento humano e tal. Tem uma coisa que eu sempre digo pra todo mundo. Ó, existem coisas no ser humano que estão no mundo das trevas. Eu vou usar esse termo agora. O que é o mundo das trevas? Tá na escuridão. Tá lá dentro. Só ele sabe. Sim. Só ele sabe a partir daquele ponto de vista. Só ele sofreu o que ele sofreu. Só ele passou o que ele passou. E ele guarda ali. E aí tem duas coisas importantes. Que tem muito a ver com o que Cristo nos pede. Em vários momentos. Que vem a questão do perdão. O perdão, para ser perdão, não é só, perdoei. Né? Tem várias coisas que envolvem o perdão. Sim. Perdão de verdade é você poder olhar com amor, não e não julgamento, de repente, até a pessoa que te fez mal. Uhum. E entender que, cara, em algum momento da vida dele, ele também passou por alguma coisa que tá lá no escuro. Então tem algumas coisas aí nesse escuro. E todos nós, eu tô falando de uma maneira geral, 100% de nós, seres humanos, nós temos algumas coisas guardadas no escuro. Sim. E enquanto está no escuro, é treva, é sofrimento, é mágoa, é dor, é ressentimento. Sim. É o que te deixa down, pra baixo. Mas isso aconteceu, eu tinha 2 anos, 5 anos, eu nem me lembro mais disso. O que isso influencia na minha vida? Cara, tem uma coisa chamada subconsciente que guarda tudo isso. E uma hora ou outra ele te cobra sem você saber que ele está te cobrando. Então, o subconsciente vai guardando isso. E em alguns momentos, sabe por que eu não consigo ter relacionamento? Aí uma hora ou outra você fala, será que é por causa daquilo? E tá guardado em você, tá lá nas trevas, ele tá te apertando, tá te massacrando, tá te fazendo doer. O que precisa acontecer para começar um processo de mudança, de transformação e para que você comece a mudar e trazer isso das trevas para a luz? Você precisa contar para alguém. O ato de contar para alguém é falar assim, esse sofrimento não é mais só meu. Eu vou tirar esse peso de dentro de mim e vou trazer para a luz. Mas eu vou contar para qualquer pessoa? Não te aconselho a contar para qualquer pessoa. Na Igreja Católica tem uma coisa legal chamada confissão. Uhum. Que até brinco, eu falo, talvez se você chegar e contar numa confissão, você vai se libertar desse peso e o padre, naquele momento, ele obrigatoriamente ele tem que te ouvir e ficar quietinho, não pode contar para mais ninguém. Então já é uma maneira de você expor isso para alguém, tirar da sombra, da escuridão e trazer para a luz. Eu sempre falo, olha, ninguém é perfeito o suficiente para você contar os maiores segredos seus, mas é importante que você tenha alguém com quem você possa conversar, que a princípio não vai te julgar. Sim. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que aí entra o que você está fazendo, o que você está falando, é contar de uma maneira aberta para que muita gente saiba. Tem pessoas que não têm força psicológica para fazer isso. E que contar para uma pessoa só já vai ser muito difícil. Muito difícil. Mas tem pessoas como você que de repente consegue contar para mais pessoas. Sim. E por que isso é bom? Não estou falando que isso é bom para você. Primeiro é bom para você porque você joga pra luz. Você tá trazendo clareza para algo que tava lá preso dentro de você. Você tira todo esse fardo de você. Você tem um problema para resolver de repente, mas aquele peso já não tá mais te sufocando, te apertando, de ficar, eu não posso contar isso pra ninguém, eu não posso contar. Então isso não te carrega mais. E o segundo é que você incentiva muitas pessoas que sofrem reprimidas, sofrem lá trancadas. Então a graça de Deus, ela alcança pessoas como você, por exemplo, para contar isso que você está contando aqui hoje. Que eu não conhecia, eu sempre falo que eu não gosto de especular a vida de ninguém que vem aqui, porque eu quero ter a mesma surpresa de que a pessoa que está te assistindo pela primeira vez. Então eu estou extremamente surpreso, porque eu não sabia da tua história, e extremamente grato por você estar colaborando e contando um pouquinho da tua história aqui, de estar se abrindo assim. Que legal, eu fico muito feliz, não, pelo amor de Deus, não pelo fato, e sim, claro, por você estar contando isso aqui de uma maneira tão aberta. Que bacana.